Vamos lá. Bom, pessoal, então a aula de hoje vai ser em cima do Google BigQuery. Então, admitindo que esteja tudo funcionando bem, como é que você acessa novamente? Basta você digitar aqui, ó, Google BigQuery, só isso. E aí o que acontece? Você vai procurar o menu do BigQuery, que seria aqui o cloud.google.com BigQuery. Clicou aqui, depois que você faz o primeiro acesso e está tudo funcionando, o botão de console ele vai estar azulzinho. Nunca se esqueça que para você operar o BigQuery você tem que estar logado na sua conta do Google. Não é na sua, em uma conta do Google, melhor dizendo. Sem estar logado não funciona. O console está aqui em azul. Você clicou aqui no console, aí ele vai abrir o menu do Google Cloud. Então, nesse momento, você está tendo acesso a todos os serviços que o Google Cloud te oferece. O que a gente vai usar é um deles. Aqui no menuzinho hambúrguer, você clica, ele vai te mostrar todas as opções que o Google te oferece. Você vai procurar aqui o BigQuery. Não é para entrar no menu dele aqui. Você clica diretamente aqui em BigQuery. Aí ele vai abrir o menu de trabalho. Então, normalmente, ele vai abrir para vocês aqui sem nada, e para lidar com a base dos dados, você precisa ter um projeto cadastrado, que é isso que está atrasando aí, ó. Você clicou aqui em cima, que provavelmente vai estar selecionar projeto pela primeira vez. Aí, se você clicar aqui, ele vai listar todos os projetos que você tem. Se não tem, você clica aqui em novo projeto. Teoricamente, tanto o nome sugerido como o nome que você quiser colocar lá é para funcionar. Você clica em criar e aí o novo projeto é aqui adicionado. Só que aí só vai estar o projeto. Eu preciso adicionar a base dos dados. Então, para adicionar a base dos dados, você vai clicar. No meu caso aqui, ele aparece aqui já adicionar dados. Mas caso não apareça, vai aparecer 3 pontinhos semelhante a isso aqui, ó. Esses 3 pontinhos aqui vão aparecer aqui. Aí você clica em adicionar dados. Aí você vai fixar um projeto. Aí depois digitar o nome do projeto. Aí você vai digitar em minúsculo e tudo junto, base 2 dados. E aí você clica em fixar. Quando você clicar em fixar, aí essa base dos dados vai aparecer no menu de vocês, beleza? Bom, essa base dos dados aqui, ela faz parte dessa iniciativa aqui chamada base dos dados.org, certo? Que isso é uma iniciativa, sei lá, parecida com uma ONG, que ela está simplesmente pegando todos os dados públicos brasileiros, está fazendo o devido tratamento e disponibilizando lá no Google BigQuery para consulta. E aí, por exemplo, você colocar aqui o nome da base de dados que você quer procurar, aí ele vai te mostrar o que é que tem em relação a RAIS. Ele encontrou 8 conjuntos de dados. Se por um acaso tiver essa codificação aqui, ó, BD+, é porque a base de dados existe no BigQuery, certo? Inclusive você pode filtrar aqui por tabelas tratadas, ou seja, quando tem esse símbolo aqui é porque tem no BigQuery, certo? Caso você queira maiores instruções, você vem aqui em documentação, que aí ele vai te mostrar o seguinte: todo o procedimento para você aprender, certo? Principalmente para quem estiver lidando com R e com Python ou com Stata. Quando você clica aqui, ele vai te mostrar como é que vocês acessam os dados, tanto pelo Python como pelo R, entendeu? Então, uma vez feito isso, você está escrevendo seu código lá, ele já puxa direto do BigQuery e você faz a devida análise. Não vai ser o nosso caso. Nosso objetivo aqui vai ser o seguinte: uma vez que eu tenho acesso a essa base dos dados, tanto é que se você clicar aqui na setinha,
ele vai mostrar o que é que tem de disponível para consulta, certo? Então vocês vão ver aqui que tem bastante coisa para ser consultada. E aí, deixa eu só abrir aqui rapidinho o menu para começar a mostrar para vocês o passo a passo que vocês deverão seguir, certo? E aí os slides eles meio que vão ajudá-los a seguir esse procedimento. Bom, então como é que você vai lidar com o SQL? O SQL, se vocês observarem aqui, ele já está pronto aqui para vocês digitarem. Isso daqui é o editor do SQL, toda essa tela branca aqui. Okay? Caso vocês queiram lidar pela primeira vez, se você escolher aqui uma base de dados, inclusive já vou procurar a base de dados que a gente vai trabalhar, que é essa daqui. Vamos trabalhar com a base de dados do IDEB, essa daqui, ó. br_inep_ideb. Certo? Se você clicar aqui, ele vai te mostrar aqui, ó. Quando você clica aqui em br_inep_ideb, ele vai te mostrar todas as tabelas que você pode exercer as consultas, todas. E aí, o que eu quero deixar claro é o seguinte, qual é a lógica para você para você lidar. A lógica é o seguinte: base dos dados, isso daqui, ó, eu vou até pintar de vermelho. Base dos dados é justamente o teu projeto, aqui o projeto base dos dados, que é o que eles chamam de data lake, certo? INEP, essa daqui, o BR, INEP e DEB, esse trecho aqui que eu vou pintar de azul, isso daqui é a base dos dados específica de um conjunto de informações. Então aqui eu tenho o meu data lake e aqui eu tenho a base de dados que eu vou querer trabalhar. O que está em preto é a tabela que contém os dados que você quer analisar. Então a sintaxe de consulta para esse conjunto de dados vai ser: sempre vai começar com base de dados, sempre. Ponto, aí a base dos dados que você quer trabalhar. No nosso exemplo é o IDEB, mas poderia ser qualquer uma dessas outras aqui. Aí, claro, você muda o nome. E, por fim, escolher qual é a tabela de dados que eu quero lidar. Certo? Então, é essa sequência que você tem que prestar atenção. Só um preâmbulo em relação ao SQL. Aqui vai ter um link para poder você estudar melhor o que é a linguagem SQL. E aqui, quando você clica em base dos dados, ele vai te levar para o site basedosdados.org. E se você clicar aqui em BigQuery, ele vai te levar para o link aqui. Esse daqui ele vai te levar para o link da base dos dados que explica sobre o BigQuery. Tá certo? Então aqui você clicou, você vai ter sites para te dar informação adicional. Então, isso daqui que vocês estão vendo é a estrutura, tudo isso aqui, ó. É a estrutura básica para você montar uma consulta no SQL. Certo? Qual é a grande vantagem do SQL? É que basicamente todos os comandos são língua inglesa. Então o que você vai estar digitando, escrevendo, é simplesmente como se fosse uma ordem em inglês. Certo? Então, o select, ele está dizendo o que? Selecione o que? Os atributos. Quais são os atributos? São as variáveis que existem na tabela. Então, selecione um conjunto de variáveis. From, esse from é de onde? Então, selecione um conjunto de variáveis dessa tabela, certo? Inclusive, esses dois comandos aqui, que estão pintados em azul, eles são obrigatórios para qualquer consulta SQL.
Você precisa dizer quais são as variáveis que você quer selecionar e de onde é que elas devem ser selecionadas. O resto é opcional. Okay? Sem o select e sem o from, você não faz consulta SQL. O where aqui é semelhante ao select rows que vocês viram lá no Orange. Where você vai atribuir uma condição de seleção. Então, isso você pode montar a sua condição de seleção do jeito que você quiser. Group by é justamente semelhante ao group by que vocês viram no Orange. No group by você vai fazer o agrupamento de instâncias, ou seja, o agrupamento de linhas de acordo com um critério de variável. O order by é justamente a ordenação das instâncias a partir de um critério de uma determinada variável. O limit ele é um comando bastante interessante porque você agora vai estar lidando com bases de dados muito grandes. E se você não usar o limit, por exemplo, se você estiver lidando com uma base de dados de 1 milhão de linhas, ele vai chamar as 1 milhão de linhas. Então o limit ele é usado para limitar quantas linhas você quer ver na tela, certo? Então vamos lá. Ele não vai puxar tudo, ele só vai mostrar o limite que você quer. Assim, não é que ele vai puxar tudo, ele vai fazer a consulta, mas no momento que ele souber que são 10 linhas, por exemplo, ele só vai puxar 10 linhas. Não, são as 10 primeiras. Sempre ele vai puxar as linhas do jeito como elas foram salvas na tabela. Certo? Então vamos lá. Se você vier aqui em município, que seria a nossa primeira tabela, para quem nunca fez, se você clicar aqui, ó, nesses 3 botõezinhos aqui, aí ele vai te dar uma opção aqui de query, tá certo? Se você clicar nessa opção de query, ele já vai montar aqui do lado o início do teu comando SQL, certo? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, ficou grande demais. Viu? Então veja aqui, ó, que ele já montou o início da tua consulta, tá certo? Se você clicar aqui nos 3 pontinhos aqui da tabela e clicar em query. Tá. Para executar um comando SQL, é sempre recomendável que você selecione o que você quer que ele execute. Para uma questão de melhor visualização do teu comando, o que é que eu gosto de fazer? Para cada trecho desse, eu jogo para uma linha de baixo, entendeu? Porque visualmente fica melhor para você entender, certo? A nossa primeira consulta, eu vou aqui apagar de propósito esse comando limit e eu vou colocar aqui um asterisco, certo? Embora não seja obrigatório, é recomendado que ao final de toda consulta SQL você coloque um ponto e vírgula. Por quê? Porque algumas programas de gerenciamento de dados SQL exigem, certo? Alguns deles exigem, outros não. Mas de todo modo, se tu coloca um ponto e vírgula, mesmo que você entende que o teu conjunto de comando acabou ali, entendeu? Tá. Então, esse comando que você está vendo aqui, o que é que ele está te dizendo? Quando você tem aqui um select asterisco, tá certo? Você está simplesmente pedindo para selecionar todas as variáveis existentes na tabela. Esse tipo de comando ele é importante quando você não faz a menor ideia do que tem lá, tá certo? E aqui ele está dizendo o seguinte: selecione de onde? Selecione dessa base de dados aqui. Detalhe: o que você está vendo aqui, tá certo? É uma crase. Não é aspa simples, não é aspa duplas, não é acento agudo. Então, o nome dessa sequência aqui, ó, é numa
crase, tá certo? Então esse início, você inicia com a crase e finaliza com a crase. Além disso, se vocês prestarem atenção aqui, ele muda de cor conforme o texto que você está colocando. Então, comandos privativos do SQL sempre vão aparecer em azul, tá certo? Aqui, a base de dados ela vai estar aparecendo em verde, certo? Tanto faz você escrever os comandos em maiúsculo como em minúsculo. O BigQuery vai executar do mesmo jeito, certo? Então, se eu selecionar isso daqui tudo e clicar aqui no botão executar, vamos ver o que é que vai acontecer. Certo? Ele vai abrir aqui embaixo uma nova tela. E aqui você começa a enxergar os resultados. Eu vou diminuir aqui um pouquinho a tela só para a questão de visualização. E aqui embaixo ele te mostra os resultados. Se você executar essa consulta do jeito que está aí, ele vai puxar para você 294.426 linhas. Certo? Isso tu não consegue abrir no Excel. Entendeu? E aqui ele está listando todas as variáveis que existem. Ó. Existe a variável ano, existe a variável da sigla do estado, tem o identificador do município, tem o tipo de rede ao qual a escola pertence, qual é o tipo de ensino, e aí vai. Todas as variáveis que você pode trabalhar nessa base de dados. Certo? No caso do IDEA. Beleza, então essa é a consulta, digamos assim, mais básica e ao mesmo tempo é a consulta mais complicada que você pode pedir para o banco de dados fazer. Por quê? Porque você está pedindo para ele trazer a base de dados toda para a memória. Então é por isso que quando vocês forem fazer nos notebooks de vocês ou computadores, é desejável que eles tenham pelo menos 8 GB de memória. E só façam isso, gente, se for imprescindível, porque numa base de dados SQL, esse tipo de comando não faz o menor sentido de ser executado. Certo? Um comando mais inteligente é esse daqui que eu vou mostrar agora, que é quando você adiciona, vou até colocar em minúsculo para vocês verem como vai funcionar, o limit. Aí quando você coloca o limite, por exemplo, 10, e aí eu tenho que mudar aqui o ponto e vírgula. Opa. Aí o que é que vai acontecer nesse comando? Ele só vai trazer as 10 primeiras linhas. Se o meu objetivo é simplesmente saber quais são as variáveis que lá existem, não precisa nem ser 10. Você pode colocar aqui até o número 1. Por quê? Porque o teu objetivo não é olhar o dado, mas sim olhar as variáveis que estão na tabela. Então, se você selecionar tudo isso daqui, clicar em executar, aí ele vai te trazer a primeira linha. E aí ele vai te trazer a quantidade de linhas que você determinar. Certo? Então, se você quer conhecer uma base de dados que não foi você quem criou, esse é o primeiro comando que você dá, para poder compreender o que é que está escrito lá. Dúvida, gente? E ponto e vírgula no final. Ok? Então, vou aumentar aqui um pouquinho só para facilitar a visualização. Então aqui nós já vimos, deixa eu só pegar aqui a minha colinha, que a gente vai fazer um bocado de coisa interessante aqui. Tá. Então é o seguinte. Vamos lá. Qual é o próximo passo agora? Uma vez que eu sei que eu quero... É possível fazer comentários? Tá, vou chegar lá. Chegar lá. Vamos lá. Pergunta da Mônica. Como é que eu posso fazer comentários? O que é que são comentários? É para você meio que se lembrar o que é que o comando vai fazer. Tem duas maneiras. Se o teu comentário couber em uma linha, aí basta você colocar tracinho, tracinho. E aí você escreve o que você quiser. Veja que ficou até em vermelho aí. Precisa fechar com alguma coisa? Não, só do jeito que está aí. Agora, se o teu comentário
for para além de uma linha, por exemplo, aí você tem que colocar aqui barra asterisco, aí você escreve aqui, veja que ele comentou inclusive o comando. Aí para você acabar o comentário, você coloca asterisco barra. E entre isso você pode colocar o que você quiser, que ele não vai executar. Para que serve o comentário? O comentário ele serve para você se lembrar o que é que aquele comando vai fazer, o que é que ele vai te retornar. Certo? Quando você tem uma consulta simples aqui, beleza. Só que aí, à medida que você vai criando um arquivo que vai acumulando vários outros tipos de consulta, em algum momento você precisa meio que lembrar o que é que está acontecendo ali. Beleza? Então tá. Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Veja que eu estou chamando todas as variáveis. Mas se eu não tiver a fim de chamar todas as variáveis, eu posso somente selecionar as variáveis que eu quero? Sim. E agora é o próximo passo. No lugar do asterisco, você vai digitar o nome da variável que você quer chamar. Daqui eu vou dar um exemplo. Eu quero que venha primeiro a variável sigla underline UF. E no caso do BigQuery, se a variável existir, não sei se vocês viram ali, ele já vai sugerindo o nome da variável. Se você quiser chamar uma outra variável, vírgula, e aí você coloca o outro nome, por exemplo, ano. Se você quiser colocar uma outra variável, vírgula, e aí você coloca aqui, ó, id underline município. Se você quiser parar por aí, não precisa colocar vírgula. Certo? Ele já entende que acabou. Eu percebi que, vamos lá, a versão é, apesar que eu acho que todo mundo aqui é um né? Todo mundo já deixou fora aqui no vídeo? Toda vez você está fazendo a modificação do select na linha, justamente porque se você fosse começar ali, pedir para selecionar de novo e clicar em executar, ele estaria executando e ficar para trás. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, evitem fazer isso aqui, ó. Digamos que eu tenho dois comandos aqui. Você tem que selecionar o comando que você quer executar. Não clique em executar de uma vez aí, porque ele vai fazer tudo. Pronto, aí eu poderia... Sempre selecione o comando que você quer executar. Se eu selecionar, ele entende que é só essa seleção aqui. Ele não vai executar o que não tiver na seleção, entendeu? Certo? Por exemplo, eu poderia pegar todo esse código aqui e jogar lá. Se eu clicasse em executar, ele ia sair executando tudo e a última coisa que você ia ver era o último comando. Entendeu? Então, você sempre seleciona o que você quer executar. Tá. Aí eu vou colocar aqui mais uma variável, vírgula, e eu vou colocar aqui essa variável aqui, a taxa aprovação. Tá? Taxa, underline, aprovação. Sem tio, sem cedilha. Certo? Quando é que você vai fazer isso aqui? Quando você meio que tiver certeza do que você quer enxergar. Certo? Agora aqui eu vou colocar umas 10 linhas, só para não ficar o 1, seleciono e clico em executar. Clicou em executar, o que é que vai acontecer? Ele vai, a depender da rede, vai te mostrar somente o que você pediu que viesse. Então veio sigla, o ano, o ID do município e a taxa de aprovação. Veja que aqui eu tenho um dado perdido. Certo? Então o dado perdido aqui, na lógica do SQL, é escrito como uma variável null, a resposta null na variável. Beleza, até aqui, gente, tranquilo? Então, recapitulando, qual é a estrutura básica? Select e from. O limit, por que é recomendável você usar o limit? Para você não jogar para a memória toda a base de dados. Tenham em mente que a partir de agora vocês vão estar lidando com bases de dados grandes.
Se você quiser mudar o nome da base de dados, qual é a lógica que você tem que seguir? Entre crase, base dos dados, ponto, o nome da base de dados que você quer lidar, ponto, a tabela que você quer consultar. Certo? E aí depois você vai colocar as condições. Beleza? Então tá. Agora eu vou criar uma situação em que eu vou usar a cláusula where. Tá certo? Quando eu uso a cláusula where, eu estou querendo fazer um select rows. Certo? E aí eu vou colocar aqui na linha de baixo. Tanto faz você escrever com minúsculo como maiúsculo. O maiúsculo, ele é recomendado só por uma questão de identidade visual. Para você lembrar que aquilo ali é um comando. Certo? Mas, de novo, tanto faz ser maiúsculo como minúsculo. E agora aqui, eu vou colocar a minha condição. Certo? Veja que aqui na linha 3, ó, a taxa de aprovação tem uma taxa de aprovação nula. Digamos que você quer puxar somente as linhas cuja taxa de aprovação não seja nula. Certo? E aí onde é que vem o legal do SQL? Que é basicamente uma sentença em inglês. Então você vai colocar aqui where taxa underline aprovação. Aí onde é que vem o legal dele? Is not null. Veja que aqui é a linha 3, ó. Se eu selecionar aqui isso daqui e executar, veja que não tem mais resultado nulo. Entendeu? Então a cláusula where, ele vai te permitir chamar as linhas que você quiser de acordo com o critério ou a condição que você determinar. Certo? E esses critérios e condições, eles seguem a lógica booleana. Ou seja, você pode colocar condições e, condições ou, condições not. Aqui eu estou usando uma condição de negação. Certo? Se eu quisesse chamar todas as nulas, bastava eu apagar o not. Aí se eu executar esse comando aqui, ó, aí ele só vai chamar linha nula. Só tem nula aqui, ó. Claro que aqui ele só chamou as 10 primeiras, por quê? Porque eu limitei 10 linhas. Se eu apagar esse comando, ele vai procurar tudo que for nulo na base de dados. Certo? Então a sentença where, gente, é semelhante ao select rows. Tá. Meu, eu juro que eu não entendi nada. Se eu quiser acionar mais uma condição, Tem que ser sempre na mesma linha. Não tem. Não. Where você só precisa colocar uma única vez. Aí eu vou dar o exemplo agora. Digamos que eu queira ver em relação ao estado de Pernambuco. Então como é que eu tenho que fazer essa consulta? Where, eu vou colocar aqui, ó, sigla, underline UF, igual. Aí agora sim eu vou usar aspas simples. Certo? E aí dentro das aspas simples eu vou colocar o que? PE. Aspas simples, ela posta? O meu costume é chamar de aspas simples. Só que aqui ainda está dando um erro. Por quê? Porque eu preciso juntar essas duas sentenças. Como eu quero... Porque está ali o sinalzinho. Tá aqui. Então, aí eu preciso criar um conectivo lógico aí. Aí digamos que eu queira chamar as linhas que atendam ao mesmo tempo esses dois critérios. Aí eu vou colocar aqui uma condição AND. Então ele só vai consultar as linhas cuja sigla underline UF for igual a PE, certo?
e a taxa de aprovação não for nula. Se eu selecionar isso aqui e clicar em executar, veja que ele chamou aqui os 10 primeiros resultados de Pernambuco, cujo resultado não fosse nulo. Entendeu? Então aqui agora, no where, é semelhante ao que vocês viam lá no Origin, que vocês poderiam colocar várias sentenças e vocês iriam dizendo qual é o critério que você quer. Só que aqui agora você tem que escrever. Entendeu? E aí você pode ter mais de uma condição. Entendeu? Você pode colocar uma outra aqui e assim vai. Isso vai depender do quê? De como você quer montar a consulta. Uma outra coisa, você está falando sempre do limite do tamanho da linha, de passar da linha. Aí a gente está vendo só um pedacinho da tela, né? Aqui do meu está bem marcado. Não tem problema. Ela é grandinha, né, essa linha? Não, mas é porque ele está fazendo tudo na única linha, né? Não. Viu? Agora sim, qual é a sugestão que eu faço? A sugestão que eu... Não, mas isso não interfere em nada. Isso não interfere em nada. Isso não interfere em nada. Não interfere em nada. O que ele vai olhar é o comando. Inclusive eu poderia colocar tudo isso aqui numa única linha. Só que visualmente fica horrível. Por isso que eu falei aqui, ó, procurem seguir essa estrutura. Entendeu? Cada comando desse, e é nessa ordem. Então, eu sempre segui essa estrutura aqui. E aí vai. Então aqui está o resultado. O que eu tinha falado para vocês é o seguinte, ó, do jeito que vocês estão vendo aqui, vocês conseguem exportar esses dados. Só que é o seguinte, o BigQuery só vai exportar até 16 mil linhas por ação. Entendeu? Então você vai aonde aqui em salvar resultados. Se você clicar aqui, ele vai te dar esses formatos para você salvar. Baseado no que a gente andou trabalhando, vocês vão salvar nesse formato aqui. Ó. Certo? Que aí, ao invés dele, você pode salvar direto no teu Google Drive? Pode. Entendeu? Você vai escolher aqui, ó. E aí ele vai te perguntar onde é que você quer salvar e qual é o nome de arquivo que você quer que esteja lá. Aí eu vou colocar aqui, sei lá, consulta. E aqui no formato CSV. Salvou. Se você for lá e aí abrir aqui num bloco de notas ou editor de texto comum, ele vai te mostrar aqui a consulta. Entendeu? O resultado da consulta. E do jeito que está aqui, você consegue abrir diretamente no Origin. E aí você faz a manipulação que você quiser. Entendeu? Então, se você fizer uma consulta lá, qual é o detalhe que você tem que prestar atenção agora? É que o grosso do refinamento dos dados não vai acontecer no Origin, e sim no BigQuery. Então no Origin vai ser simplesmente para você fazer a visualização ou demais testes dessa consulta mais elaborada que você vai passar a resolver no BigQuery. Entendeu? Por isso que você lidar com SQL é interessante. Porque você joga para o gerenciador de banco de dados a trabalheira de te dar a consulta do jeito que você quer. E aí a tua aplicação ela só vai se preocupar com o quê? Com algo, digamos assim, mais leve, que seria a visualização do dado ou algum outro teste. Você agora não vai precisar puxar 290 mil linhas para a memória do teu computador. Entendeu? Você só vai puxar para a memória do computador que te interessa. Entendeu? Então, aí você já abre lá e estamos conversando. Vem aqui, salvar resultado, escolhe lá CSV. Você pode fazer uma situação mais composta. Por exemplo, digamos que eu quisesse chamar, eu não vou usar agora essa cláusula, vou usar aqui, eu vou apagar essa cláusula aqui. Digamos que agora você quer chamar Bahia e Pernambuco. Entendeu? Tem uma maneira que eu chamo assim de menos inteligente, que você seria colocar o quê? Um outro end aqui, ou seja, end, sigla, UF igual a BA. Essa seria a maneira menos inteligente.
Se você quiser chamar de Pernambuco e da Bahia ao mesmo tempo, o comando que vocês vão usar é esse daqui, ó. No lugar desse igual, vocês vão digitar in. Quando você digita in, ele está dizendo que você vai criar agora um grupo de condições. Aí você vai abrir aqui o parêntese. Aí você vai digitar aqui, ó, entre aspas, PE, vírgula, entre aspas simples, BA. E aí fecha o parênteses. Então, o que é que essa condição está te dizendo aí? Selecione essas variáveis dessa base de dados, cuja sigla UF pertença a esse conjunto que eu criei aqui e a taxa de aprovação não seja nula. Você coloca aqui ao final um ponto e vírgula, só para você se lembrar que a tua sentença acaba ali. Seleciona todo mundo e clica em executar. Se você clicar em executar, o que é que ele vai fazer? Ele vai te trazer 25.025 linhas. Mas todas elas só tem Bahia e Pernambuco. Entendeu? Se você clicar aqui no final da consulta, você vai ver Pernambuco, vier para cá, Bahia. Entendeu? E aí, de novo, se você quiser exportar esse conjunto de dados, ele só vai exportar 16.000 linhas. Entendeu? Então, meio que tu teria que diminuir o resultado da consulta. Mas, de novo, faz sentido eu exportar 25.000 linhas usando o BigQuery? Não, não faz o menor sentido. Entendeu? Eu tenho que fazer o quê? Uma instrução mais inteligente. Certo? Por quê? Porque do jeito que vocês estão vendo aqui, gente, ainda é dado bruto. Entendeu? É dado bruto. E eu só estou fazendo isso daqui só para vocês se familiarizarem com as possibilidades de comando que vocês podem fazer. Então, se você tiver condições específicas para cada variável, você vai colocar: a variável tem que ser igual, ou diferente, ou maior, ou menor, e aí vai. Se a variável for para atender um conjunto de possibilidades, lembra que essa instrução aqui lá no Origin seria o one of. Então, sigla is one of, aí você põe o teu conjunto de opções. Certo? Só que do jeito que está aqui, ainda eu não consigo ter informação inteligível. Aqui o que eu estou vendo é simplesmente dado bruto. Então ainda está fazendo assim um processo de seleção do que eu quero trabalhar. A informação inteligível vai começar a surgir a partir de agora, que é quando vocês vão começar a utilizar essa instrução aqui, ó, group by. Certo? Então, beleza. Como é a lógica do group by aqui? É que ele vai fazer o agrupamento das linhas a partir de uma condição que você vai determinar. E uma vez que vocês agruparem essas linhas, você vai querer fazer uma agregação delas. Certo? Então é aqui agora que você tem que pensar bem direitinho que tipo de resposta você quer. Então vamos entender aqui o que é que eu estou enxergando. Eu estou enxergando aqui na minha consulta a sigla do estado. O que é que eu estou enxergando ali na minha consulta? O ano, tá entendendo? O ID do município e a taxa de aprovação. Então, ou seja, isso daqui é uma variável categórica. Isso daqui, apesar de ser ano, ela, no nosso contexto, ela está como categórica, entendeu? O ID do município também é categórico. E a taxa de aprovação, ela é o quê? Numérica. Então, eu só posso fazer a agregação de dados numéricos de acordo com a variável categórica que eu escolher. Então, o exemplo que eu vou trazer aqui agora é o seguinte. Eu quero saber a média da taxa de aprovação por ano
e por estado. Então aí eu já tenho um negócio mais interessante para fazer de consulta. Certo? Então como é que a gente vai montar isso aqui? Eu vou apagar isso daqui, ó, que aqui eu quero olhar todos os estados e de propósito eu estou querendo eliminar os valores nulos, tá certo? Aqui embaixo, aí eu tenho que colocar aqui o comando group by. Beleza. Seguinte, a forma como você vai determinar a ordem de agrupamento, na hora que aparecer aqui em cima, também tem que aparecer aqui embaixo. Se você quiser agrupar primeiro por estado, para depois agrupar por ano, é essa sequência que você está vendo aqui, ó. Primeiro ele chama o estado, depois o ano. Se você quisesse agrupar primeiro por ano e depois por estado, então obrigatoriamente primeiro você chamaria o ano para depois chamar o estado. Entendeu? Então, essa sequência aqui, ó, eu vou trazer para aqui para baixo. Eu não vou fazer por município, por quê? Porque já que eu estou agrupando por estado, não faz sentido eu agrupar por município. Entendeu? Tá, o que é que está faltando aqui? Dizer qual é a função de agregação que eu quero trabalhar. Qual foi a resposta? O que é que estava na minha pergunta anteriormente? É o que eu quero saber, a média. E aí é o seguinte, gente, você precisa compreender a natureza da variável para depois você dizer que tipo de função de agregação você quer usar. Nem toda variável permite soma. Por exemplo, essa daqui não permite. Uma outra variável que também não permite soma, preço. Preço também não permite soma. Agora uma variável que permite soma, quantidade. Entendeu? Então, você precisa compreender qual é a natureza da tua variável para depois você pensar qual é a função de agregação que você vai usar. O BigQuery, ele permite você fazer várias funções estatísticas. Então, para fazer a média, você vai colocar aqui, ó, AVG. Abre parênteses, fecha parênteses. AVG, o AVG, vou colocar aqui em maiúsculo só para destacar. Esse AVG vem de average, tá certo? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai agrupar pelo estado e pelo ano. Então, depois que ele fizer esse agrupamento aqui, o que é que ele vai fazer? Calcular a média da taxa de aprovação. Entendeu? Ele vai eliminar, ele vai desconsiderar aqui, ó, tudo cuja taxa de aprovação for nula, ou seja, foi nula, ele tirou da consulta. Se eu selecionar isso aqui, ó, e clicar em executar, aí ele vai me dar uma informação interessante. Tá certo? Veja que aqui, ó, ele me deu aqui uma codificação meia maluca, entendeu? Por quê? Porque como eu não disse qual vai ser o nome dessa variável de média, ele colocou um nome qualquer aqui. Tá vendo aqui? Apareceu F0 underline. Mas se você observar, ó, se você descer aí na sua tela, para quem tem, ó, tem aqui os estados, Acre, Alagoas, Amazonas, e aqui tudo pelo ano 2005. Aí depois ele vai virar 2006 e assim vai. 2007 no caso e vai. Oi? Não, porque na programação você colocou o average antes dele reconhecer as variáveis not null. Aí ele está de fato calculando a média com as variáveis de null? Não, ele não está considerando. Ele não está considerando. Ele não considera. Ele não considera. Entendeu? Aí é o seguinte, vamos lá. Digamos que você não gostou desse F0 underline aqui.
Então, como é que você faz para atribuir o nome da variável que você quiser? Aqui, ó, depois do AVG, você coloca assim, ó, as. Então, seria assim, média como, aí agora você vai colocar o nome. Média, taxa, aprovação. Evitem usar tio, os acentos, entendeu? É tudo sem acentos. Veja que ele jogou aqui para baixo, isso não vai interferir no comando, entendeu? Se eu selecionar todo mundo aqui, ó, executar, olha o que vai acontecer. Ele vai mostrar aqui agora a média com o nome da variável que você atribuiu. Aqui, ó, média, taxa, aprovação. Entendeu? Então ele está mostrando aqui primeiro o estado, depois o ano, depois a média. Aí é o seguinte, isso é porque você... Veja só, qual é o primeiro nível de agrupamento? É o estado. Por quê? Porque é a primeira variável que está aparecendo. Depois ele vai mostrar o ano. E depois ele vai mostrar a taxa, a média e taxa de aprovação. Entendeu? Aí vamos fazer aqui o seguinte, ó. Vamos inverter aqui, ó. Eu vou trocar aqui agora. Agora vai ser ano, vírgula, sigla, underline UF. Troquei aqui em cima, gente. Eu tenho que trocar aqui embaixo, ó. Ano, vírgula, sigla, underline UF. Na hora que eu selecionar, executar, aí ele vai mudar a forma de agrupamento. Aí agora, ó, ele mostra o ano, depois a sigla. Entendeu? Isso. Assim, gente, acompanha o que eu tô fazendo. Assim, ó, assim, eu só peço que vocês acompanhem o que eu tô fazendo aí, porque senão não dá. Ó, só uma coisa. Você não consegue dar um Ctrl aí não, né? Não. Ô, gente, então, tá. Gente, quem tá no anterior que conseguiu, todo mundo já tá ali? Eu. Ó, então só uma coisa, tem um erro aqui que a gente não tá... Então o erro provavelmente é de digitação. Então. Aí assim, o máximo que eu posso fazer é aumentar o zoom aqui pra você ver qual foi o erro de digitação aqui. Antes, você tinha feito o sigla, né? O sigla, não, era o ano. Sigla, vírgula, ano, ponto e vírgula. Não tem ponto e vírgula. Ele perfeito, você tem que tirar o outro da minha. Tá, vou fazer o que você fez, que aí a gente acha. Ano, vírgula, sigla, vírgula, a média, não, tá dando erro. Taxa de aprovação, tá certo. Nossa, gente, eu já percebi aqui, eu não consigo achar nada. Ponto e vírgula? Não, tudo bem, tinha ponto e vírgula. Não, ah, foi. Tá, a gente tinha... Então vamos lá. Depois do localizar, tirar as bulas, depois desse comando, então vamos lá. Seguinte, ó. Beleza. Digamos assim, aí agora eu vou voltar para a situação anterior, certo? E eu vou mudando aqui de propósito para vocês verem isso daí, porque eu vou introduzir o próximo assunto aqui, ó. Ano. Vou apagar aqui o ano. Ano. Então tá. Qual é? Se eu rodar esse comando aqui, ó, certo? Veja, ele vai agrupar primeiro por estado, depois vai agrupar por ano, beleza? Show. Só que digamos que eu queira ver primeiro aqui desse ladinho, tudo Acre e depois tudo Alagoas e depois tudo o que for. O que é que está faltando aí? A gente fazer uma ordenação. Aí eu venho aqui, ó,
aperto Enter e eu vou colocar aqui o comando order by. Aí, digamos que no order by eu quero que primeiro ordene por sigla, underline UF, vírgula e depois o ano. Se eu rodar isso daqui agora, o que é que vai acontecer? Primeiro você só tem o que? Acre, aí tem aqui os anos. Ó. Aí depois ele vai virar para Alagoas e assim sucessivamente. Veja que aqui agora, veja, eu tinha 290 mil linhas e por causa desse comando eu consegui fazer uma agregação para 216 linhas. Aí agora eu tenho um negócio interessante para mostrar no Order. Entendeu? Agora eu tenho algo interessante para mostrar lá. Certo? Outra, vocês estão vendo aqui que a média ele está mostrando vários números depois da casa decimal, né? E aí visualmente isso não é legal. Você pode arredondar esses números. Como é que você faz? Antes aqui do AVG, você vai digitar aqui o comando round e abrir parênteses. Aí depois do AVG aqui, você coloca uma vírgula e aí você vai dizer quantas casas decimais você quer que ele arredonde. Aí você digita 2 e fecha parênteses. Certo? E aí, na hora que você selecionar tudo isso daqui e clicar em executar, os números vão aparecer agora arredondados com 2 casas decimais. Certo? Eles vão aparecer agora com 2 casas decimais. Certo? Então, select, sigla ano. Aí, qual é o detalhe que eu estou vendo ali que você tem que tomar atenção? Aqui são as funções, aqui são as variáveis de agregação e aqui é a variável numérica que eu quero agregar. Eu estou agregando pelo quê? Pela média. E aí o que é que eu estou fazendo para não aparecer todos os números? Eu estou arredondando com a função round. Aqui esse as eu estou atribuindo o nome da variável que vai fazer isso daqui. Ó. Dessa base de dados, estou tirando todas as linhas que são nulas. Tá certo? Depois eu vou agrupar pela sigla e o ano, e aí eu vou ordenar pela sigla e o ano. Aí eu tenho essa consulta aqui. Certo? Oi. Sim. Sim. E aí pegando o que a Rebeca queria perguntar, e se eu quisesse colocar o desvio padrão? Muito simples. Aqui depois de taxa média, taxa, aprovação, vocês colocam a vírgula. Aí se você colocar aqui o comando std, ele já vai completar aqui, ó, esse comando aqui, ó, stddev. Inclusive ele tem também aqui para população e para amostra. Mas eu vou pegar o primeiro aqui, ó. Então pega aqui o stddev, eu vou colocar aqui tudo em maiúsculo. stddev. Aí eu estou querendo o quê? Que ele calcule o desvio padrão de uma determinada variável. Que variável é essa? Taxa aprovação. Você coloca aqui, ó, taxa, underline, aprovação. Entendeu? Não. Aí você vai colocar aqui agora como. Aí você vai colocar desvio padrão, taxa, aprovação. Entendeu? Aí, ou seja, nessa variável aqui, ele vai armazenar o que? A média. E nessa variável aqui, ele vai armazenar o que? O desvio padrão. Eu posso fazer o que? Também arredondar o resultado do desvio padrão. Round, abre parêntese. Depois do desvio padrão, vírgula, o 2 e fecho parêntese. E aí seleciono tudo isso daqui, clico em executar. Clicou em executar, o que é que ele vai fazer? Ele já vai te trazer a média e o desvio padrão.
com duas casas decimais de cada uma delas. Você pode incluir o máximo, você pode incluir o mínimo, e aí vai. Tá certo? Você pode, a depender se a tua fórmula não for tão assim rebuscada, fazer a fórmula que você quiser. Desde que essa fórmula faça sentido para a variável que você quer agregar. Entendeu? Por exemplo, eu poderia colocar aqui taxa de aprovação elevada ao quadrado? Poderia. Faz sentido? Não sei. Para eu fazer o coeficiente de variação, Aí eu o que estou com a média e eu estou com o desvio. Aí o que acontece? Vamos ver aqui se ele vai fazer isso daqui, ó. Eu coloco aqui vírgula, aí eu venho aqui, diz padrão pela média. Aí eu venho aqui dp underline tx underline aprovação, certo? Eu vou ver se ele consegue fazer aqui, porque senão eu vou ter que usar uma outra estratégia. Dividido pela média tx Você está chamando a variável da média. Aprovação. Vamos ver aqui se ele vai fazer. CV. Entendeu? Aí o que é que ele tá dizendo aqui, ó? Veja que ele não fez ainda, entendeu? Por quê? Porque essa variável não existe. Aí qual seria uma alternativa para isso? Vou apagar tudo isso aqui. Entendeu? Aí eu vou pegar aqui isso daqui, ó, tá vendo? Que eu sei que existe. Tá vendo? Vou copiar, venho pra cá, Ctrl V, isso. Aí diz aqui, aí eu vou pegar aqui o da média, copio, coloco aqui embaixo. Entendeu? Por que ele não estava fazendo antes? É porque essas variáveis, média textil, elas ainda não existem. Entendeu? Aí você teria que montar a fórmula aqui, ó. Vamos selecionar todo mundo e executar. Para diminuir, dá até colocar só as fórmulas e depois depois você pode fazer sem problema algum. Aí ele vem aqui, ó. Aí ele vem aqui, tá vendo? Aí se eu quiser ver só com duas casas, deixa eu melhorar isso aqui. Eu vou tirar esse rapazinho aqui, ó. Aí eu vou tirar esse rapazinho aqui, ó. Entendeu? Aí se eu rodar essa consulta aqui novamente, aí o que é que vai acontecer? Ele vai já trazer aqui o coeficiente de variação. Entendeu? Então o que foi que eu fiz ali? Eu coloquei as fórmulas e a fórmula dentro de um round. Aqui. Viu? Resumindo, tudo que você quiser fazer com o banco de dados, você coloca tudo depois do select. Tudo depois do select. Assim, as variáveis que você quer que apareça. As variáveis que você quer que apareça. Aí, o que é que eu estou fazendo aqui? Você está jogando Que variáveis que não existam. Que aí vem aquele detalhe, sabe, Rebeca? Do tipo, o que é que vale a pena? Eu já salvar no banco de dados o coeficiente de variação, ou, sabendo que o coeficiente de variação pode ser obtido pela média e desvio padrão, eu calculá-lo. Aí depende do que? Do como você quer apresentar os dados. Por exemplo, se o coeficiente de variação é um dado que é consultado recorrentemente, para você ganhar tempo, o que é que você faz? Você já salva no banco de dados. Porque você só já faz assim, um select, já faz assim, um select CV, acabou-se. O computador não vai parar para ter que calcular. Agora, se não é um dado que é recorrente, aí você não precisa salvar na base de dados. Você manda calcular na hora. Só que qual é o legal daqui? É que você não precisa criar isso na tua aplicação final. Isso daí passa a ser uma tarefa da base, do sistema de base de dados. Então a tua aplicação fica mais enxuta. Entendeu?
Então, isso daí que eu estou explicando já entra um pouquinho na disciplina de banco de dados. Tipo, o que é que vale a pena? Guardar o dado ou calcular o dado? Depende da recorrência que esse dado vai ser consultado. Entendeu? Então, assim, de novo, só para deixar mais claro ainda, o que eu estou fazendo aqui, ó, com essas continhas aqui, eu estou criando variáveis que não existem. Mas essas variáveis elas estão sendo criadas por quê? Porque eu estou querendo fazer agregações. Certo? Então, primeiro aqui, essa média é uma agregação de valores, isso daqui é uma outra agregação de valores. E esse daqui é em decorrência disso dividido por isso. Inclusive, sei lá, vocês podem fazer a continha aí, é para dar a mesma coisa. Entendeu? Então, se vocês olharem aqui, gente, meio que eu já venci a estrutura básica. Entendeu? Então, uma consulta básica que você vai fazer, aqui ela já está devidamente completa. Inclusive aqui sim, agora, o que é que você pode fazer? Você vem aqui e aí salva lá no teu arquivo CSV. Aí se você abrir teu arquivo CSV, ou aqui no bloco de notas ou até no próprio Orange, aí agora eu tenho um negócio mais interessante. Eu posso, por exemplo, fazer um gráfico de média, sei lá, um gráfico de barra. Aí você vai vendo lá por estado, eu posso fazer essas agregações até por ano. Entendeu? Então aqui, ó, tem a sigla, tem o ano, tem a média, tem o desvio padrão, tem o coeficiente de variação. Veja que já está com ponto, tá vendo? Para poder respeitar a notação inglesa. Então, essa é a estrutura básica, certo? E nessa ordem que vocês estão vendo aqui, porque o SGBD ele segue uma ordem de execução. Então, aqui nos slides é a ordem que esses comandos têm que aparecer. Entendeu? Não bote um grupo by antes do where que vai dar errado. Mas siga essa ordem aqui. Eu posso fazer também, gente, de maneira decrescente. Então, veja que aqui, do jeito que está o order by, ele está ordenando de maneira decrescente. Se por um acaso você quiser ver de maneira decrescente, você está crescente, eu quero ver decrescente. Esse comando aqui, desc, ele tem que estar do lado da variável que você quer que seja decrescente. Eu vou mostrar aqui agora. Veja que eu começo pelo menor ano, tá vendo aqui 2005? Se eu quisesse começar pelo maior ano, aqui do lugar do ano, no order by, logo depois eu colocaria aqui desc. Se eu rodar aqui essa consulta, o que é que vai acontecer? Vai continuar ainda Acre, Alagoas, Amazonas e por aí vai. Só que o primeiro ano que aparece agora é 2019. Se eu quiser também mudar a sequência do estado, aí do lado da variável estado eu tenho que colocar desc. Então o desc é por variável. Entendeu? Um comando desc não vale para todo mundo não. É só por variável. Então na hora que eu rodar esse novo comando aqui, ó, clicar em executar, aí ele vai inverter. Então o primeiro estado que vai aparecer aqui é o Tocantins. Certo? Aqui, ó, Tocantins 2019. Então, como você quer enxergar o dado, você decide também aqui no order by. Certo? Então, isso daqui, gente, é o basicão. E claro, você pode tornar consultas mais complexas, só que antes de vocês chegarem digitando, gente, você tem que pensar a consulta antes. Esses comandos aí, como é que você qual é a dica para você salvar isso? Você copia e salva no bloco de notas. Isso, tal como, deixa eu ver aqui, até para facilitar aqui,
Aqui, ó, salvar como eu salvei aqui, ó. Você salva isso, no caso do SQL, você salva isso no TXT e você recupera a hora que você quiser. Certo? Esses scripts aqui, depois eu envio para o professor Paulo, ele envia para vocês, tá certo? Então tá, então isso é a base, é o pontapé inicial para você estar lidando com SQL. Certo? Tem outras funções de agregação que você pode colocar. Você pode colocar mínimo, você pode colocar máximo. Você pode fazer uma contagem, por exemplo. Como é que seria uma contagem? Aqui, ó. Coloca aqui uma vírgula. Aí eu coloco aqui, ó. Somente esse comando aqui, ó. Count. Tá certo? Aí, ou você bota o asterisco, tá certo? Esse asterisco do jeito que está aí, ele não vai olhar todas as linhas não, ele vai olhar todas as linhas do agrupamento, entendeu? Aí eu posso colocar aqui, ó, contagem. Se eu selecionar tudo isso aqui, ó, e executar, aí o que é que você vai observar? Lembra que eu estou agrupando por estado, entendeu? Aí cada estado tem um conjunto de municípios e cada município tem um conjunto de escolas. Então, o que é que a contagem vai me mostrar aqui? Deixa eu minimizar aqui para ficar... Então, essa contagem que você está vendo aqui, ó, por exemplo, sabe o que é isso aqui? São 900 escolas. Então, no Tocantins, no ano de 2019, 900 escolas, na média, tiveram essa média de taxa de aprovação. Com esse desvio padrão, com esse coeficiente de variação. Veja que em 2017 eram 966 escolas. 2015 eram 660. Certo? Eu estou eliminando as escolas cuja taxa de aprovação era nula. Então o que? Eu só estou pegando as escolas válidas. E aí, o que é que você pode fazer com essa informação? Saber se ao longo do tempo eu tenho mais escolas participando ou menos escolas participando. Então você pode fazer essa contagem aqui. Certo? Então, só para deixar claro, quando você bota aqui esse count asterisco, ele vai contar todas as linhas do agrupamento. Qual é o meu agrupamento aqui? Sigla e ano. Entendeu? Então, isso é uma informação que aparentemente pode parecer irrelevante, mas não é. Por quê? Porque se você põe isso no artigo, você já está deixando claro para o examinador o tamanho da amostra em questão. E aí o que é que você está verificando aqui? É que o tamanho da amostra muda conforme o ano, conforme o estado. E no estado, ao longo do tempo, não necessariamente são a mesma quantidade de escolas que participam. Aí, se você é o secretário de educação, o que é que você faz com essa informação? Se for um secretário de educação, digamos assim, competente, ele vai avaliar se o número de escolas participantes está aumentando, então, ok. Mas se está diminuindo, então, opa, o que é que está acontecendo? Entendeu? Ou seja, eu já tenho uma informação relevante para que eu saiba tomar uma decisão relevante. Certo? Então, recapitulando, essa é a estrutura básica aqui para você fazer consultas básicas. O que a gente vai fazer na volta do intervalo são consultas mais elaboradas. São consultas mais complexas. Entendeu? Isso daqui é simplesmente nada. Tá certo? Então é o seguinte, gente. São 3h40.
Vou dar uma pausa assim de 20 minutos, 4 horas vocês voltam. E aí nesse meio tempo eu vou dar uma assistência aí particular para quem tiver alguma dúvida aí, principalmente para pôr o BigQuery para funcionar. Então,